Gravar, porque sempre eu esqueço. Projetar minha imagem. Deixa eu ver a chamada aqui. Ó, então a Beatriz tá aqui. O Bruno não entrou ainda, né? O Rafael tá entrando. Então deixa eu anotar o Bruno. A Débora também não tá, né? Não. Se tiver, fala aí, hein? Débora. Eu tô aqui. A Eduardinha. Não. O Enzo. Ué, não vem ninguém hoje, pô. Tô na sala errada aqui, mano. Enzo. Gabriel Davi tá aí? Qual o Gabriel que tá? É eu, Gabriel Davi. Gabriel Davi tá aí, então. E o Risoléu? Não está. Não está. Risoléu não tá. A Gabriela tá aí. O Horrível. Eu. Beleza. Ele vem. A Heloísa tá aí. Salvático tá aí. O Henry tá. O Lucas tá. O Rafael Silva tá. O outro Rafael não. Deve estar dormindo em algum lugar. E o Thiagão, tá aí? Thiago entra daqui a pouco. Tá, Tava Thiagão, falando com ele. entrada se eu lembrar de autorizar. E falar no diabo, parece o rabo aí. Thiagão. Oi, Thiago. Bem-vindo aí. Estão vendo minha tela com a chamada, né, pessoal? É isso? Aham. Então, beleza, Eu ó. tô. Sim. O que que vai ser hoje, pessoal? Na última aula, eu comecei a falar da República Velha, tá? Para quem tava alcoolizado, não prestou atenção, tava em outro planeta, ou sei lá o quê. A República Velha, pessoal, é esse momento, tá? Antes era o Dom Pedro, aí tem um golpe de Estado que coloca ali uma república, né? A gente passa a ter presidente. Lembrando que ela vai começar com uma ditadura, que a gente chama República da Espada, que o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto serão os dois presidentes, mas imposto pelo Exército Brasileiro, né? É uma época, pessoal, que quem mandava eram os coronéis, os grandes fazendeiros, principalmente aqueles cafeicultores aqui de São Paulo, de Minas Gerais. Por isso que a gente vai até chamar a política que rolava aí no período de café com leite, né? O que era o café com leite? Revezava na República Velha paulistas e mineiros no governo. Era um momento de muita corrupção, ó, novidade, né? O voto era aberto, então o cara lá ia votar, tava o capanga lá armado, o cara, eu voto no coronel. Lógico que vota no coronel, não tomava um tiro ali no meio da beiça, né? Então não tinha muita democracia, a eleição era corrupta e coisa e tal. Nessa época, pessoal, foi onde eu terminei na última aula, ó. Falei até da política de valorização do café, né? Que comprava o café, os cafeicultores queimava, jogava no mar, usava como combustível na Maria Fumaça ou sei lá o quê, só para garantir a riqueza dos caras. E nesse momento, pelas reformas lá do Pereira Passos, né, estava modernizando o Rio de Janeiro. Modernizar, Avenida Larga, praças, palácios, e os pobres vão para o morro, né? Então essa época aí que estão surgindo as primeiras favelas, o desemprego, a corrupção tá grande. Então o povo tá de saco cheio do governo. O que vai acontecer na República Velha, que é o que a gente vai falar hoje. E depois que acabar a aula aqui, vocês vão fazer uma atividade no Google Formulários, tal, que eu estou acompanhando quem está fazendo, quem não está. Vou dar uma nota nessa atividade e na semana que vem tem outra atividade relacionada também a esse conteúdo. Então, pessoal, a República Velha é uma época que vai, mano, explodir revolta no Brasil. Lembrando que a gente pode chamar essas revoltas de guerras civis, tá? Essas revoltas, galera, que vão ocorrer durante toda a República Velha, a gente divide ela em revoltas urbanas e revoltas rurais, tá? Primeiro a gente vai falar aqui das revoltas urbanas. A primeira grande revolta que nós temos, pessoal, ficou conhecida como revolta da vacina. Então, na época, o Aedes aegypti, o mosquito lá até hoje da dengue e tal, matava muita gente no Brasil. Tá? Febre amarela, malária, a própria dengue, né? Matava muito no Brasil.
Aí vai surgir um médico, pessoal, talvez o médico mais famoso aí da história do Brasil, que é o doutor Oswaldo Cruz, o que descobriu lá o Trypanosomus crucis, né? Que tem até o nome dele, a doença de Chagas e coisa e tal. E ele resolveu acabar com essas epidemias no Brasil. Então, por exemplo, muita coisa dele deu certo. Então, na época, o Aedes aegypti foi extinto do Brasil. Então, jogava aquele fumacê lá de Calhambeque, aquela fumaça que mata a larva ali do mosquito. Começaram a isolar o doente, né? Hoje eu pego ali dengue, né? Vou lá pro hospital, fico lá 5 horas na fila, aí o médico vai me dar uma benzida ali, ó, vai pra casa, velho, e se cura lá em casa. Aí eu fico aqui em casa tremendo que nem um doido, um mosquitinho vem, pica eu que tô doente e pica toda a vizinhança, contaminou todo mundo. Na época, o cara chegava doente, isolava o cara no hospital. Quando não tinha hospital para todo mundo, cercava com tela, janela, tal, e lacrava o cara dentro de casa. Então, com estas medidas, né, virar potinho com água, coisa e tal, 100 anos atrás, o Aedes aegypti foi extinto, foi erradicado do Brasil. Ah, professor, mas tem um monte. A partir da década de 50, os governos não controlaram mais, né, a população, os focos, vieram do Caribe, entraram na Amazônia de novo esses mosquitos e tomaram conta do Brasil, viraram uma praga de novo. Então, se os caras conseguiram 100 anos atrás, daria para fazer o mesmo hoje, tá? Outra coisa que o Oswaldo Cruz introduziu no Brasil, pessoal, a vacina. A primeira vacina foi da doença que mais matou até hoje, a varíola. Então, na época, a vacina era o quê? Pegava um espeto, furava o braço do cara, tirava ali o pus da vaca contaminada com varíola, colocava na pessoa. Esse vírus mais fraco aí do animal ficava no corpo do sujeito, o corpo produzia anticorpos para o vírus da varíola. Quando o cara pegava a varíola forte, que passa de ser humano para o outro, não acontecia nada, ele estava vacinado. Só que o Oswaldo Cruz não ensinou para a população o que era a vacina. Então começou a rolar um monte de boato, né? O governo quer matar os pobres, o governo quer envenenar a gente, o governo tem um plano de erradicar do centro do Rio de Janeiro a miséria e coisa e tal. Então o povo já estava ali, cansado da corrupção. Até hoje tem uma coisa assim, né, Jair? Mesma ideia que está voltando hoje, tá? Estes doidos aí falando que é controle da população. Só que hoje a gente tem acesso à informação. Tem demência. Né? Tipo, tem umas mães que falam que você toma vacina aí, você vai desenvolver demência. É tipo um bagulho muito... Você vai ter síndrome de Down, o cara vai ficar autista, né? Então tem um monte de teorias até hoje, né? Na verdade, durante muito tempo, a ciência foi acreditada, isso sumiu, e essas doideiras começaram a voltar agora, né? Terra plana, a vacina mata, e outras, ditadura é bom, e outras doideiras do tipo, né? Enfim. O que acontecia? A galera não queria se vacinar. E aí o prefeito do Rio de Janeiro deu ordem para a polícia invadir, junto com o profissional da saúde, segurar o sujeito e na marra aplicar a vacina. Então o povo já estava ali de saco cheio de tudo. Começou essa invasão nas casas. O povo foi para a rua, começou a quebrar a casa, atacar a prefeitura, a polícia. Vai ter um quebra-pau de uma semana no Rio de Janeiro. Vão morrer 40 e poucas pessoas, tá? Então essa revolta da população no centro do Rio de Janeiro, pessoal, é conhecido como a revolta da vacina. Sempre que vê essa imagem aqui, ó, tá o Oswaldo Cruz, né? Do lado aí dos profissionais de saúde, lutando contra a população do Rio de Janeiro. Na verdade, pessoal, não foi... É igual aquela revolta que a gente teve em 2013, dos 20 centavos, lembra? Na verdade, não foram os 20 centavos, né? Na verdade, foi a corrupção, o desemprego, o povo desacreditando no governo. E aí, os 20 centavos foi a gota d'água que gerou a revolta. Tipo o assassinato do Francisco Ferdinando, tá? Então, todos os 20 centavos do quê, Jair? Oi? 20 centavos do quê? Não entendi a pergunta, Henrique. Fala com calma. Tipo, ó, você falou que era a revolta lá dos 20 centavos, né? É. O que for? Aumentou 20 centavos no quê? No ônibus. 2013 agora, né? Eu participei dela, tal, né? Então a prefeitura de São Paulo aumentou 20 centavos na passagem do ônibus, e aí a galera foi
fazer uma passeata lá, tal, contra esse aumento. E a polícia baixou a lenha na galera. E aí todo mundo tava vendo em casa e se revoltou. Foi quando começou em 2013, mano, invadir o Congresso, impeachment da Dilma e tudo aquilo que a gente viu, né? Então começou em 2013 uma grande revolta. Eu cheguei a participar de várias, tal, né? Mas a galera foi pra rua, não foi por causa. Não. Teve, acho que um só, mas o doido jogou o carro, atropelou alguém. Mas foi uma grande revolta, invadiram o Congresso, a Prefeitura de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Mas não foi por causa de 20 centavos, óbvio, né? O 20 centavos foi a gota d'água, né? É a mesma coisa hoje, né, galera? A gente já tá se revoltando e tal, e geralmente tem um estopim que leva aí ao ódio total contra quem tá no poder, né? Então, ficar atento a isso. Acho que deu para entender o que é a revolta da vacina, né, galera? Outra revolta, pessoal, muito importante é a revolta da chibata, tá? Chibata, chicotada mesmo, né? Então, tinha acabado a escravidão, a gente já estava na República Velha, e pela primeira vez na história, a Marinha Brasileira tinha uma frota, né? Navios de guerra ferradões. Então, o Brasil comprou ali uns 8 navios da Inglaterra, que eram top de linha, né? Estava entre as melhores marinhas aí no mundo em 1910. Só que esses marinheiros brasileiros foram receber treinamento na Inglaterra e viram lá com os ingleses que eles têm direito trabalhista, que eles não podem tomar chicotada e coisa do tipo. Os marinheiros da Marinha Brasileira, pessoal, eram a maioria negros. E eles não podiam ser comandantes, por exemplo, do navio. Então ficava ali como grumete, como marinheiro, descascando batata e coisa e tal. E quando o marinheiro aprontava alguma coisa, amarrava o cara no mastro do navio e chicoteava ele no meio de todo mundo, tá? O que vai acontecer? Em 1910, vão pegar um marinheiro lá que xingou um comandante e vão começar a dar chicotada no cara. Aí os marinheiros do navio vão ficar, mano, muito pé da vida ali, vendo o amigo apanhando e tal, vão começar a bater no comandante, alguém vai dar um tiro, vai matar o cara, vão jogar o corpo dele no mar e os marinheiros tomam o navio. E aí pelo rádio eles comunicam, ó galera, o navio São Paulo aqui tá tomado por nós, tal. Os marinheiros dos outros navios fazem o mesmo, tomam os navios. Aí o governo fala assim, preconceituoso, tal, mano, um monte de pobre, um monte de ex-escravo aí, de, né, pessoas miseráveis, eles não vão conseguir fazer nada com o navio, eles não vão conseguir nem dirigir. Aí passa um tempo, toda a marinha dominada por eles entra na Baía da Guanabara, aponta os canhão pro prédio lá do presidente e fala o seguinte, ó, velho, ou acaba com a chibatada, aumenta o salário nosso, acaba, né, com castigo físico aí na marinha, ou a gente começa a bombardear o Rio de Janeiro. O governo, mano, não vou fazer nada, mete bala no Rio de Janeiro, tá? Aí o governo não tem o que fazer, toda a marinha tá na mão dos caras. O que o governo faz? O governo aceita tudo que eles pediram. Acaba com a chicotada, a chibata, né? Aumenta o salário, permite que os negros subam de cargo e coisa e tal. Então, essa revolta é vencedora, né? A gente chama de revolta da chibata. Só que tem alguns marinheiros que foram os líderes, o governo falou que é perdoar os caras. Só que quando acaba a revolta, eles entregam os navios, o governo pega esses 20 líderes e prende todos. Aí eles ficam na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, e deixa os caras ali uns 4 dias no calor, sem água, sem nada. Quando abre a cela, uns 4 dias depois, só sobrou um vivo, né? Então o governo meio que traiu aí os líderes. O sobrevivente, galera, é um cara chamado João Cândido. Escreveram uma música maravilhosa, o Aldir Blanc, ele morreu essa semana, né, o autor, chamado Mestre Sala dos Mares, né, que ele fala aí da vida do João Cândido, que é esse negro aí que foi o líder da revolta da chibata, né. Durante muito tempo, galera, falar do João Cândido, até hoje, na verdade, a Marinha, o Exército, né, é contra. Então, na ditadura, por exemplo, a música do Aldir Blanc foi censurada, né, porque era uma música que ia aí contra os militares, ok? Então, revolta da chibata, 1910, tá? População indígena, como sempre, né, galera? Sendo massacrada, o interior aqui de São Paulo, a expansão aí do café, tal, matando o índio, destruindo a Mata Atlântica, né? E dizimando os últimos índios aqui
do estado de São Paulo. No campo, galera, nós vamos ter duas revoltas importantes, tá? Uma das maiores guerras civis do Brasil, Canudos. Canudos, pessoal, tem um homem chamado Antônio Maciel, tá? Deixa eu pegar aqui uma foto dele que merece. Então, assim, ó, o Antônio Maciel, ele tinha uma vida normal, mulher, filho, né? Trabalhava num cartório, era uma espécie de professor lá no sertão, coisa e tal. E um dia a gente não sabe o que aconteceu. Alguns acham que o mais provável é que a mulher dele fugiu com outro cara. Ele ficou meio, né? Largou tudo, o emprego, bababá, bababá. Vestiu uma roupa de brim, bem pobre, assim, um algodão bem grosso por cima, deixou a barba, o cabelo crescer, tinha um cajado e começou a andar pelo sertão falando que o mundo ia acabar, que o sertão ia virar mar e que o mar um dia ia virar sertão. E o Antônio, pessoal, ganhou o apelido de Antônio Conselheiro, que a galera gostava muito dele e coisa e tal. E ele andava durante anos aí pelo sertão e o número de pessoas que seguiam aí o Antônio Conselheiro foi aumentando. Então ele entrava, por exemplo, arrumava o cemitério da cidade, a galera dava comida para eles, aí ele seguia a jornada, no outro dia acampava em outro lugar, arrumava a igreja, e a galera foi seguindo ele. Um dia ele parou no lugar, na beira de um rio, chamado Vaza Barris, falou, ó, mano, aqui nós vamos fazer nossa cidade, Belo Monte. A galera começou a chamar o lugar de Canudos, porque antigamente tinha uma fábrica de canudos ali e tal, nessa região. E a galera pobre, que trabalhava para os coronéis tal, começaram a abandonar a terra e foram indo para Canudos, né? O Antônio Conselheiro era um religioso, assim, fervoroso. Então ele falava muito bem que um dia o sertão que eles moravam ia virar mar, que quem não seguisse ele era o fim do mundo e coisa e tal, tá? Canudos, galera, chegou a ter morando ali dentro, ó, isso aqui é a fotografia real de lá, tá? 20 mil pessoas. É onde vai surgir lá, por exemplo, tinha um morro lá que chamava Morro da Favela, que tinha aquela planta, árvore chamada favela, que tem no Nordeste até hoje. Derrubaram as árvores e fizeram um monte de barraco e chamava de Morro da Favela. Por isso que nasceu no Brasil, né, a palavra favela, que na verdade é uma planta. Só que o governo da República, galera, tinha o Antônio Conselheiro como um monarquista, como um fanático. E aí o governo brasileiro fica contra o cara. Os coronéis lá do Nordeste também ficou contra o cara. Por quê? Porque os pobres estão seguindo ele, mas 20 mil moram ali dentro, né? A igreja fica contra ele. Mano, o cara não é padre. Por que ele reza e leva fiéis, paga um dízimo para ele? Então o governo brasileiro, pessoal, começa a mandar tropas para lá. E essas tropas começam a ser massacradas pelo povo de Canudos. O jornal Estado de São Paulo manda um jornalista para lá, para a guerra. É o Euclides da Cunha, tá? O Euclides da Cunha, pessoal, ele sai daqui com uma visão muito preconceituosa. São bárbaros, selvagens, fanáticos religiosos, monarquistas. Quando o Euclides da Cunha chega e vê a guerra, ele muda. E aí o que ele fala? São pessoas pobres, miseráveis, que estão lutando aí para ter uma terra, um lugar para plantar e para viver. E que o governo brasileiro vai provocar um verdadeiro massacre contra o seu povo, tá? Depois de várias batalhas, galera, o governo vai mandar canhões, né? Ó, tá até representado aqui, ó. Armamento pesado, metralhadora, vão cercar a cidade de Canudos e vão massacrar todo mundo. O livro do Euclides da Cunha, que ele escreveu depois, chamado Sertões, que é um dos melhores livros, que é um livro obrigatório na USP hoje em dia, né? Ele fala assim, ó, Canudos não se rendeu. Exemplo único da história, lutou até o esgotamento total. No último dia eram 4, 2 homens, um velho e uma criança, lutando contra milhares de soldados. Aí vão jogar uma dinamite lá na trincheira onde eles estavam, os 4 morrem e Canudo acaba. O governo, pessoal, percebe a porcaria que fez ao matar o próprio povo e tentou apagar da história isso. Como? Construindo uma represa e cobrindo o arraial de Canudos. Só que para o povo lá do Nordeste, do sertão,
é a profecia do Antônio Conselheiro. Por quê? Porque o sertão onde eles viviam virou mar. E até hoje, quando tem uma seca brava, igual tá essa foto aqui, ó, a água do açude abaixa, a igreja, as casas da antiga Canudos ainda aparecem. Tem gente lá no sertão que pega a água ali do açude, né, e coloca do lado dos santos ali, da imagem do Antônio Conselheiro e coisa e tal. Então ele virou um verdadeiro santo, né, vamos dizer assim, para boa parte dessa população. Ok, pessoal? Então na semana que vem, o vídeo aí que vocês vão ver, fazer um relatório e tal, vai falar da Guerra de Canudos, beleza? E outra revolta que nós tivemos foi o contestado aqui no Paraná, Santa Catarina. Então eles queriam fazer uma ferrovia, os americanos, né, que ia passar nessa região entre o Paraná e Santa Catarina que chama Contestado. Só que moravam muitos camponeses lá. E eles iam ser expulsos da terra. Então vai surgir um monge, um senhor também barbudo, cabeludo, baixinho, barba branca, cabelão, né? Chamado José Maria. José Maria, esse povo vai se armar e vai lutar também contra o exército brasileiro. Vão ser massacrados. Vai ser a primeira vez que a Força Aérea Brasileira é usada, né, para bombardear o próprio povo, e o contestado também vai ser massacrado aí pela Força Aérea e pelo Exército Brasileiro, né? Então, são duas revoltas rurais, né? E para terminar, pessoal, um outro grupo muito importante nesse período são os soldados de baixa patente, sargento, tenentes do exército, tá? Os tenentes, os generais, os comandantes apoiavam o governo. Só que os soldados baixos eram contra, queriam acabar com isso, levar a democracia para o Brasil e coisa e tal. A primeira revolta, pessoal, que nós tivemos aconteceu em 1922 em Copacabana, a calçada aqui, ó, no Rio de Janeiro. Então tinham 300 soldados ali no forte do Rio de Janeiro e se revoltaram contra o próprio exército e o governo. E aí um deles, acho que é o Juarez Távola, um dos líderes ali, falou o seguinte: ó, mano, a gente tá cercado, então eu vou abrir aqui a fortaleza. Quem quiser ir embora, vai embora. Mas quem ficar vai lutar contra o exército, vai lutar até a morte. Quando ele abre o portão dos 300, fica só 17. Esses 17 pegam armas, essa é uma fotografia verdadeira, pegam arma e vão pro meio da rua e enfrentar o exército. Um engenheiro que estava passando, esse senhor aqui, ó, fala: mano, eu tô do seu lado, da arma eu vou junto. Então esses formam os 18 do Forte de Copacabana. Essa fotografia eu acho a mais louca da história do Brasil, né? Esses 18 marchando contra mais de 3 mil soldados, vão ser massacrados, sobram apenas 2, com bem feridos ali e tal, mas 2 acabam sobrevivendo e 16 acabam morrendo. Essa foi a primeira revolta do exército brasileiro contra, né, a elite econômica, política aí do período, tá? 2 anos depois, galera, aqui em São Paulo, o exército de São Paulo, comandado pelo general Miguel Costa, pega em armas contra o resto do Brasil. Durante 3 meses, nossa cidade aqui é bombardeada. Falam que subia do Pico do Jaraguá, olhava São Paulo aqui, parecia um bolo de aniversário à noite, de tanto foco de incêndio que tinha na cidade de São Paulo, né? Quando o Miguel Costa percebe que só a população está morrendo, o povo tal, ele pega 1.000 soldados dele e foge de São Paulo. Lá no Rio Grande do Sul, galera, Luiz Carlos Prestes, outro cara, fez o mesmo com a tropa do Rio Grande do Sul. E os dois se unem. Então esses 2.000 soldados vão formar a Coluna Prestes. Eles vão andar durante vários anos pelo Brasil de cavalo, tal, lutando contra a tropa, ajudando o povo pobre, e formou essa coluna que virou uma epopeia, né? Chamada Coluna Prestes, tá? Esse Luiz Carlos Prestes, pessoal, que é o parque ali do lado da escola, tem esse nome, né? Luiz Carlos Prestes, ele é marido da Olga Benário, que é uma mulher, tal, que a gente vai falar bastante. O Monteiro Lobato escreveu um livro em homenagem a ele, né? Que chama O Cavaleiro da Esperança, que fala aí da Coluna Prestes e coisa e tal. E estas são as 3 revoltas, então, dos tenentes, né? Em 1922, os 18 do Forte.
24 a Guerra Civil aqui em São Paulo e depois a Coluna Prestes, tá? Vai ser tão importante os militares que são eles que de novo vão dar um golpe e acabar com a República Velha, tá? Isso aí a gente vai falar nas aulas posteriores. Lembrando, era a política do café com leite. Quem que era o presidente do Brasil? Washington Luiz, um paulista. Então ele tinha que apoiar um mineiro. Só que ele quebra o esquema. Ele apoia outro paulista, Júlio Prestes. Aí Minas fica, mano, muito boladona de São Paulo. Quebra o café com leite e vai criar a Aliança Liberal. Então Minas, Rio de Janeiro, a Paraíba, o Rio Grande do Sul se unem contra São Paulo e lançam Getúlio Vargas como candidato, tá? O Júlio Prestes ganha a eleição. Só que vão falar que foi fraude, foi um golpe, coisa e tal, e quem assume o poder é o Getúlio Vargas, e aí acaba a República Velha, é o que a gente vai falar mais pra frente, tá? O Google formulário que eu mandei, pessoal, tem essas 10 questões aqui, tá? Então, ao invés de copiar, fazendo caderno e tal, vocês vão responder no formulário até a semana que vem, e aí eu consigo acompanhar, avaliar tal, quem fez e quem não fez. Dúvidas? Não. Não, professor, é mais um comentário. Semana passada, no cronograma veio essa lição que seria de hoje, que eram os exercícios da página 60, 1, 2 e 3. E na sua videoaula era da página 47. Por dúvida, eu acabei fazendo os dois. Tá. Eu então também. você manda uma foto pra mim, quem fez no ClassUp, e não precisa fazer no formulário, tá? Ah, mas eu vou então passar tudo ali pro formulário para ficar organizado. Melhor ainda, fica bonitinho. Mas os exercícios da página 47. Eu vou corrigir na semana que vem. Deixa elas. O que eu não pedi no formulário, galera, não precisa nem mandar foto, nada. O que eu quero, o registro, é que eu já tô mandando no formulário, entendeu? Dá 47, eu corrijo na semana que vem. Eu ia perguntar porque, tipo, você, como é que fala? Você não pediu pra, tipo, bater uma foto e mandar e tal. Então, quando eu pedir, manda. Não era mesmo. Tá. Fechou, então. Fechou? Só quando eu colocar a observação, por favor, mandar a foto. Tipo, aqui vocês vão fazer semana que vem, vai valer nota, tá? Então coloca até uma observação no Google Formulários, vale nota, tal, para fazer com mais atenção. Essa de hoje, galera, o que eu vou dar nota também no final do bimestre? Todas essas atividades aí no Google Formulário, tá? Então é uma nota também, a avaliação que vai ser online, mas todas essas atividades aí do Google Formulário, também eu vou dar uma nota aí de participação no final do bimestre, tá? Quem tá fazendo, quem não tá, vai valer nota. Mais dúvidas? Não. Falou, já. Beleza, galera. Então é isso aí, tá? Então tá o link lá do Google Formulário. De noite, Fechou. Aqui eu me viro. O problema é o corona mesmo. Beleza, galerinha? Então se cuidem, tá? Um abração aí pra vocês aí. Falou, tchau. Falou, galera. Até a próxima.